Boa noite a todos. A palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 22, e versículo 1 em diante diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que Deus pôs à prova a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Disse mais o Senhor: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e seu filho Isaque, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Essa história nos conta do patriarca Abraão, quando Deus lhe dá uma criança para ele, conforme foi prometido, lhe dá um filho, e chega o momento que Deus requer dele um bem a qual ele havia dado, que era o filho dele. E é interessante que na Bíblia deixa bem claro que fala assim: pega teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Que eu quero dizer para cada um dos que me ouvem, cada um dos ouvintes que estão me ouvindo. Há momentos na nossa vida que talvez Deus requer de nós o que mais é precioso para a gente. E é interessante nesse contexto que fala assim: E levantou Abraão de madrugada, bem cedo. E quando Deus requereu esse bem de Abraão, Abraão não se hesitou em esperar. Abraão levantou cedo e foi. E disse mais nesse capítulo 3, fala assim: E vai e segue a um lugar sobre um monte que eu lhe mostrarei. É interessante que Abraão faz essa caminhada e ele vai com o moço, e de repente os dois sobem e chegam a um determinado lugar. E talvez eu imagino que Isaque, sem entender tudo isso que estava acontecendo, sem saber o fato, mas só Abraão sabia a dor que ele estava sentindo. Mas é interessante que mesmo ele sabendo a dor que ele estava sentindo, ele confiava no Deus que tinha lhe dado a promessa. No Deus que lhe havia dado a promessa, ele confiava no abençoador, não só na bênção. Eu quero dizer para você, meu irmão, confia no abençoador que tem dado as promessas, que tem dado as bênçãos a você. Porque quando Abraão deita o filho dele, que vai oferecer em holocausto, que ele ergue a espada, que ele ergue o cutelo e vai cortar, oferecer o filho dele em holocausto, um anjo brada e diz: Abraão, não faça tal coisa ao menino. E quando Abraão olha, ele vê um cordeiro que estava preso naquele local. Mas é interessante, por que esse cordeiro estava preso ali? Porque Abraão tinha seguido a orientação de Deus, que Deus havia dito: vai sobre um dos montes que eu te mostrarei. Será que nós estamos na caminhada onde Deus tem nos mostrado que é para ficar? Será que estamos na caminhada onde Deus tem mostrado aonde Deus falou assim: vai para esse lugar porque lá você será abençoado? Porque talvez Abraão de repente viu até um monte mais baixo, mas se ele fosse para aquele monte ele não teria recebido a bênção dele. Se ele fosse para aquele monte ele não teria desfrutado do que Deus tinha para a vida dele. Eu quero dizer para você, meu irmão, que me ouve, que a palavra de Deus para cada um de nós, vamos seguir a direção que Deus tem nos mostrado e tem nos direcionado. Essa é a palavra que Deus tem para o coração de cada um de vocês nesta noite. Que tenham uma boa noite em nome de Jesus.